Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e estou aqui com o Thiago Moreira e a Carol Simão pra gente entrar num capítulo agora sim muito legal, capítulo 37 do livro de Gênesis. Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E, poxa, agora até o fim de Gênesis a gente vai focar, nesse personagem. E tô animada. Eu gosto dele, tá? Línguas falarão que não, mas eu gosto dele, tá bom? Desde o último episódio a Carol ficou tensa, que a gente ficou zoando ela, que ela não gostava do José, né? Quero ver se você gosta mesmo. Você já tem um Benjamin, se tiver outro menino, eu tenho que chamar de José pra fazer a dupla. Olá, pessoal. Juntos agora para... acho que é a última grande divisão do livro de Gênesis, né? É verdade. No capítulo 37 até o 50, nós vamos nos concentrar na história de José, apesar de ter um parêntese aí praticamente no capítulo 38. Mas agora vamos dar fechamento à história aqui, né, dos filhos de Jacó, concentrando nesse filho específico aqui que é José e principalmente em tudo que Deus nos ensina através dessa história, que é muito legal. Tem muitos ensinamentos interessantes pra gente aprender aqui nesse final do livro de Gênesis. É verdade. A gente decidiu quebrar ele em duas partes, né? A própria NVT já faz essa quebra, a gente vai fazer a quebra entre o 11 e o 12. Aliás, por falar na NVT, a gente nunca pode esquecer de agradecer a editora Mundo Cristão por ter emprestado pra gente essa tradução e usar ao longo do nosso projeto inteiro aqui. Espero que a gente realmente chegue até o final da Bíblia um dia. Vai ser legal o dia que a gente chegar. E também gosto de lembrar vocês que a trilha de áudio que vocês ouvem ao fundo é do álbum Inspiração em 3 Tons, da pianista Maria Lídia, que também nos emprestou pra gente usar no projeto aqui. Muito obrigado, Maria Lídia. E antes da gente entrar no texto mesmo, sempre fica aquele lembrete para você entrar no nosso Telegram e conversar com a gente, discutir sobre as leituras, exatamente uma continuação de tudo que a gente faz aqui, tanto com a gente quanto com outros ouvintes. Para fazer parte é só procurar por Leitura Bíblica Comentada lá no Telegram, tá bom? Ou acessar t.me/Leitura Bíblica Comentada. Finalmente, uma das coisas que a gente quase nunca fala por aqui é que você pode ouvir os nossos programas no nosso site, ictus.com.br. Lembrando que Ictus se escreve ICHTHUS, ou procurar por Leitura Bíblica Comentada em qualquer aplicativo aí de podcasts da sua preferência. A gente combinou que a Carol vai fazer a primeira leitura aqui, então dos versos 1 aos versos 11, fiquem com a voz doce da nossa Carol. Vamos lá. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. "Ouçam esse sonho que tive", disse ele. "Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele." Seus irmãos responderam: "Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará?" E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou-os a seus irmãos. "Ouçam, tive outro sonho", disse ele. "O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim.
Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com ciúmes dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Tenho só uma questão aqui, rapidinho, antes da gente começar a conversar pra valer. Nesse segundo sonho, a gente vê o sol, a lua e as estrelas. E aí, Jacó fala: Ué, eu, sua mãe e seus irmãos? Mas a Raquel já não tinha morrido? Já. Eu acho que era a Lia que ele tava mencionando aqui, né? Que assumiu a maternidade dele, sei lá. É, né? Porque não fala, né, o nome, né? Pode ser, tá bom. Mas é uma pergunta bem justa que, olha, de tantas e tantas vezes na vida que eu já li esse texto, só estudando pra OLBC agora que eu falei, ué, eu falei não, né? Comentaristas falaram, a Raquel já tava morta. Aí eu falei, putz, olha que eu nunca percebi isso, é verdade. Pois é. Provavelmente aqui é a forma como Lia tomou o papel de matriarca ali da família, né? Então, depois da morte de Raquel, Lia ficou como a mãe de todos os filhos, praticamente, apesar de que o próprio texto sugere uma divisão aqui, quando fala dos meio-irmãos. É. Sim. Para se referir aos filhos das servas. Bom, o capítulo abre com a Toledote, né? Eu acho que é a última já, não? Se eu não me engano, é a última, sim. Até porque é o último personagem que vai se acompanhar do início da vida dele aqui, até... Início mais ou menos, né? Ele tá com 17, mas até a morte dele, que é no final do Gênesis. Foi mal, eu coloquei um spoiler aí que ele morre no final, né? A gente vê, então, a família morando na terra de Canaã, a gente já sabia disso, né? E é interessante destacar que ele continuava como estrangeiro. É interessante isso. Lembra que Esaú foi lá pro sul e ele fundou uma nação ali, né? Edom ali é dele. E, no entanto, o Jacó não ainda. O Jacó continua como estrangeiro. Apesar dele ter ficado, a impressão que dá é que o Esaú saiu, conquistou a terra e se tornou a terra dele, e o Jacó que ficou ainda não. Isso traz para mim algumas aplicações interessantes para nós que somos cristãos. Que é o seguinte... Na verdade, eu li isso aí, eu tive esse insight, eu nem lembro. Eu vou lendo e acabo não anotando. E simplesmente jogo aqui pra vocês, mas enfim, bate-papo é isso, né? A ideia é assim, a gente como cristão, muitas vezes fica até irritado porque a gente não cresce rápido, a gente não se desenvolve. E eu tô pensando aí financeiramente, em empresas, estudo e qualquer coisa. A gente vê todo mundo do lado se dando super bem, super rápido, bombando, como se diz por aí. E muitas vezes a coisa não acontece assim pro nosso lado. E a gente fica, poxa, caramba, Deus, por que isso não acontece comigo? E assim, é um paralelo interessante colocar o Jacó e o Esaú aí. Porque tudo aconteceu muito rápido pro Esaú, pelo menos parece, né? Só que o Jacó aqui já tá na terceira, indo pra quarta geração, com uma promessa de Deus, e a coisa não acontece. Pensa, 4 gerações aí, 400 anos, cada um perto de 100 anos aí, mas acontece no final, né? A questão que eu tô tentando trazer é que para as coisas que importam para Deus, não necessariamente elas têm que acontecer rápido. As coisas com Deus normalmente vai trabalhando a vida das pessoas, e isso também acho que tem reflexos nas coisas e nos planos que nós fazemos da vida. Óbvio que a gente não sabe se Deus vai aprovar ou vai efetivar aquilo que a gente planeja, mas a gente tem sempre que ter em mente que aquilo que for do plano dele e que nós formos as suas ferramentas, pode ser que demore anos, décadas, mas vai acontecer porque é o plano de Deus. E ajuda a gente a aprender a esperar também, né? Eu acho que a maior lição é essa mesmo. Era isso que eu ia falar. Eu acho que se a gente recebesse de Deus aquilo que a gente pede instantaneamente, imagina a nossa arrogância, né? Como seríamos. É. Entender muitas vezes que a caminhada, a jornada, pode ser muito mais importante do que o destino, né? É verdade. E a gente tá sempre focado no destino, né? Que lástima. Então a caminhada desses homens com Deus, de Abraão. Abraão não concretizou a promessa nesse sentido, né, da terra. Pelo menos não como terra já do povo e tal. Então Jacó, Isaac, nós vamos ver que, né, dando alguns spoilers aqui, a gente tá falando dessas 4 gerações, mas para a promessa ser concretizada vai passar ainda bastante tempo. É verdade. É verdade.
verdade. Parece que tudo dá errado sempre, né? Mas na verdade não, tá só se trilhando o caminho que é o caminho certo. O povo que tá lendo isso aqui, primeiros ouvintes, né, do que Moisés escreveu, os primeiros leitores ali, eles ainda não tiveram a concretização da promessa. É verdade. Nossa. Pelo contrário, né? Um povo que tinha uma promessa e ficou escravo, né? Durante anos e viu crianças sendo mortas. Imagina, né? A cabeça deles. E a promessa da volta de Cristo, né? Ela ainda não aconteceu. E a gente vive à sombra dessa promessa. Não, pode ficar tranquilo. Eu vou voltar. Se a gente for lá no começo do Novo Testamento, quando Cristo vai aos céus e ele fala para os seus discípulos, olha, eu vou voltar, a gente percebe que eles ficaram a vida toda nessa expectativa de que Jesus ia voltar durante a vida deles. E já se passaram aí mais de 2000 anos, só que é importante para nós cristãos continuarmos. Não, Deus prometeu, isso vai acontecer. Do mesmo jeito que demorou aí muitos e muitos séculos aí para a terra prometida, enfim, ser entregue aí por Deus ao povo, a volta de Cristo também tá nessa conta. E a gente tem que continuar perseverante, porque pode não acontecer na nossa geração, nem na dos nossos filhos, nem na dos nossos netos, mas nem por isso vai deixar de acontecer. É verdade. Nossa, nada a ver com o texto, mas tudo a ver, né? Eu achei interessante aqui que José, ele trabalhava com os meios-irmãos, né? E interessante que, duas coisas. A primeira é que ele trabalhava só com os irmãos, filhos de Bila e Zilpa, né? Não trabalhava com os filhos de Lia. E a outra coisa é que ele servia como um espião pro pai. E isso, pra quem tem irmãos... E eu falo isso por experiência própria, que eu sempre tive, assim, uma relação... de criança, quando era criança com as minhas irmãs, e a gente brigava, a gente brincava, mas a gente se protegia. Eu ia falar que você era dedo duro, X9. Não, pelo contrário. E, poxa, José era, né, X9, caramba. Eu entendo que eram coisas erradas que os irmãos faziam, né, e que ele queria contar pro pai, mas não rolava aquela cumplicidade, né, de irmandade. Sabe uma coisa que eu achei engraçada? Quando eu tava lendo isso, a impressão que dá é que uma maioria bem pequena, assim, um pouquinho mais da metade, concorda com esse discurso de que não, José tava sendo uma pessoa... que fica entregando os outros, levando pro lado ruim. Tinha motivo pra pessoa não gostar dele. Só que tem uma boa parte dos comentaristas que exalta isso como uma qualidade dele. Que eu nunca pensei que foi uma qualidade. E o texto, assim, eu não sei se ele bate tanto, assim, o martelo pra gente conseguir se posicionar. Porque eles falam, não, realmente, os irmãos estavam fazendo coisa errada e tinha que ser dito. Mas eu ainda acho que não deveria ser assim. Eu acho que muito disso é resultado da passividade do Jacó. Eu acho que o que o texto destaca, além da passividade, né, que a gente já viu em outros momentos, mas da questão da preferência, né? Até porque o texto em nenhum momento vai falar que os irmãos se incomodavam pelo fato dele entregar os irmãos. Eles se incomodam por causa da preferência. Isso. No versículo 3 fala, né, que Jacó amava José mais do que qualquer outro dos seus filhos, tal, e depois vai falar que os irmãos o odiavam porque o pai o amava mais. Então esse é o grande conflito que tem aqui. É difícil a gente julgar aqui as motivações de José, porque tem os dois lados da questão mesmo, como vocês estão falando. Está sendo condenado algo que é errado, apontado algo que é errado, mas você pode fazer isso de duas formas. Sim. Ou de uma forma correta ou de uma forma pecaminosa. Até porque eu vejo que o José, ele não era enxerido de ir lá. A questão é que o pai dele mandava ele fazer isso. Então, os que defendem que ele estava certo, defendem que olha só como ele era obediente ao pai. É difícil mesmo se posicionar. Mesmo porque Jacó, ele tinha a preferência, né? Então, poxa, e Jacó já tinha vivido isso dentro de casa, né? Quando a mãe dele preferiu ele e o pai preferiu o irmão. E ele já viu o conflito que isso tinha causado e ele... Eu sei que José era o filho da velhice, era o filho da mulher amada. E assim, a gente tenta achar justificativas, né, pra essa preferência, mas ele tava errado, né? Eu acho que ele usava José, não sei se eu falo isso como uma conjectura. Pra mim, ele acabava usando, porque em nenhum momento, como o Tan falou, ele fala, não, filho, não faz isso, são seus irmãos. Ele era muito passivo, entendeu? Então... eu acho isso muito negativo, né? Eu só tenho um filho, tá? Então, por enquanto, ele é o meu preferido.
Mas eu entendo que, como isso é negativo, né? Como é ruim esse negócio Não, quando você tiver mais de um, nunca fale pra nenhum deles, não, porque você é o meu preferido. Você vai arrebentar o celular. Por mais que você tenha, né? Não. E é uma situação bem difícil, bem diferente da nossa, né? Porque a gente fala hoje, a gente vive num contexto de monogamia, né? Então é algo diferente, né? Aqui nós temos um pai que tem filhos de 4 mulheres diferentes, sendo que 2 não são nem mulheres dele, literalmente falando, são servas. Uhum. E uma é mulher dele, mas que na verdade ele nem queria, né? Foi meio por engano. Então fica uma situação meio difícil aqui na própria família, e isso serve para aumentar a rivalidade, o ódio, né, entre os irmãos, porque além de toda essa questão, Jacó talvez poderia amenizar toda essa questão familiar aqui ao tratá-los iguais, né, de maneira igual. Mas ele trata com diferença, o que acentua ainda mais todo o conflito que já existe na família, né? Pois é. Eu acho que a gente tem que falar um pouco da túnica, né? Que aqui é traduzido só como uma linda túnica, mas se a gente for ficar trocando de tradução aí, você vai encontrar uma túnica talar e túnica de várias cores. Só que aqui no texto da NVT não diz isso. Só que aí pesquisando um pouco, você descobre que a palavra usada aqui para qualificar essa túnica, ela é complicada de ser traduzida. Então, pode ser colorida, pode ser comprida, pode ser várias coisas nesse sentido. Acho que eles puseram uma linda túnica aqui meio que pra fugir do... Porque o termo usado aqui, eu acho que ele só é usado essa vez no Antigo Testamento. E aí tem um debate sobre o significado dele. Eu acho que ele é usado mais uma vez, tipo, uma roupa até pra mulher, assim, lá pra frente, em outro livro da Bíblia. Mas também é praticamente nenhum uso, né? E aí tem um debate sobre o que era essa túnica, né? Era uma túnica que era diferenciada na borda, era colorida, era de manga comprida, ela tinha algum detalhe diferente, então tem sempre uma tentativa de identificar. Mas o que a gente sabe, o que dá pra gente perceber pela qualificação que se usa, é que era uma túnica distinta das comuns. Certo. As comuns, elas eram sem manga, pelo que eu pesquisei, elas eram curtas porque eram trabalhadores braçais, né? E talvez até nisso os irmãos tenham se pegado na raiva aí pra com o José, porque ele tendo uma túnica mais nobre, talvez até evitasse ele de tanto trabalho braçal, apesar do texto dizer que ele trabalhava lá cuidando dos rebanhos. Mas é interessante, teve até um lugar que eu li e falei, como você mandar um ferreiro e trabalhar com um casaco de peles. Aí assim, não combina. Então o próprio pai colocava o José numa posição complicada diante dos irmãos. Ele ajudava, né, punha linha na fogueira. Eu achei o texto que fala sobre a túnica, fica em 2 Samuel 13:18. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Tamar vestia uma túnica longa, como era costume naqueles dias entre as filhas virgens do rei. É o mesmo termo que se usa aqui. Aí como túnica comprida, né? Isso. Traduzida como túnica comprida. Mas, de novo, é um termo que quase não aparece na Bíblia, então fica complicada a tradução mesmo. E pelo que eu li de alguns comentaristas, a túnica não era só um presente decorativo de beleza ou algo do tipo, mas tinha um significado de autoridade, né? E tem até um comentarista que diz que com esse presente, Jacó estava mostrando a intenção de colocar José como se fosse o primogênito que teria privilégios na hora da herança. Que inclusive José vai se tornar primogênito, né? Isso aí tá em 1 Crônicas 5, versos 1 e 2. Ele acaba assumindo a primogenitura aí por causa do que aconteceu com Rúben, que a gente já viu que ele tem relações com a concubina lá do Jacó. No texto lá em Crônicas diz: o filho mais velho de Israel era Rúben, mas ele teve relações com uma das concubinas de seu pai e o desonrou. Por isso, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de seu irmão José. Desse modo, Rúben não aparece nos registros genealógicos como o filho mais velho. Os descendentes de Judá se tornaram a tribo mais poderosa e dela veio um governante para a nação. Mas os direitos de filho mais velho pertenciam a José. E talvez por isso eu sempre considerei que o Judá é que tinha assumido a primogenitura, mas a gente acha umas coisas que parece que brotou do nada, assim, na Bíblia, né?
Mas é isso, o José aí, pelo menos os 2 filhos dele, assumem formalmente a primogenitura aí, mas a gente sabe que o grande destaque, acho que o maior destaque das tribos, pelo menos eu, Tan, acho que ficou para Judá, até por conta do Cristo, né? E para Levi, pelo papel que ele assumiu aí como a tribo que foi separada por Deus para adorar. E aí a gente tem os sonhos, né, de José. É legal esse do sonho, né? A gente já tem visto Deus se manifestando várias vezes através de sonhos. E ele faz isso aí, coitado do José, né? Deus tinha que fazer isso pra ele. Ele já tava todo perseguido, todo arrebentado, todo odiado. Aí Deus manda um sonho e ele, bobão que é, né? Com 17 anos, no auge de toda a sua ingenuidade, vai lá: você viu lá o que eu sonhei, pai? Você viu lá o que eu sonhei, irmãos que me odeiam e não falam comigo? Que vocês vão me servir. E é interessante que normalmente sonhos eles são meio nebulosos, mas esses 2 aqui não, né? É muito óbvio pra todo mundo o significado. E aí a gente entra novamente nas 2 linhas de interpretação, né? Uma é da ingenuidade de José e a outra é que ele usa isso até como provocação dos irmãos, né? Putz, será? Aí ele não é tão bonzinho assim, né? Ele era um adolescente, Tan. A gente não pode esquecer disso, entendeu? O fato é que tem esses 2 sonhos, né? A gente vai especificar os 2 sonhos aqui. Mas isso que o texto vai nos narrando é que esses sonhos, como o Tan disse bem, né? Muitas vezes eram vistos no mundo antigo como uma forma de comunicação divina mesmo. E esses sonhos serviram para aumentar essa rivalidade e esse ódio dos irmãos. Porque você vê que o texto vai... O ódio dos irmãos no texto vai progredindo. Lá no versículo 4 nos mostrou que os irmãos o odiavam e que não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Tenso, então, você vê já que uma relação extremamente difícil. Aí quando o José conta o primeiro sonho, eles o odiaram ainda mais. Como se desse, né? Vai aumentando o ódio. E aí quando ele conta o segundo sonho, fala que eles o odiaram ainda mais. O negócio vai se tornando quase que insustentável. Mas eu brinquei aí falando: Deus, podia ter livrado José dessa, mas se a gente for olhar com os olhos pra fora da história, principalmente lá no final, quando o próprio José reconhece diante dos irmãos: não, Deus fez isso porque o povo dele precisava ser preservado, e óbvio que Deus é o Senhor da história e sabe tudo. Não só sabe, né? Ele planeja tudo nas engrenagens aí. Não é que Deus estava sacaneando José, é que Deus estava justamente fazendo com que o ódio chegasse a tal nível para que ele fosse vendido para o Egito, porque o plano era justamente esse: o José ser deslocado para salvar o povo. Então, se você tá sofrendo pra caramba hoje, falando: pô, Deus, menos, né? Você já não tá me fazendo sofrer demais? Talvez você esteja no plano maior e que seja muito importante esse seu sofrimento agora. Acho que a história maior que a gente tem que acompanhar ao longo de toda a narração até o final do Gênesis é essa. Porque a gente passa episódio atrás de episódio com José se ferrando cada vez mais. Aí você fala: pô, Deus. Só que não, é tudo importante para que a trama seja concluída. E que, no fundo, é a preservação do seu povo. José, óbvio, ele vai crescendo aqui em todos os sentidos, mas ele não deixa de ser só mais uma peça do tabuleiro do jogo maior, que é Deus que está governando. Eu tenho uma questão aqui, eu não sei se nem se vale a pena ter uma resposta, mas assim, eu vejo muito José e Jó parecidos no sentido de sofreram e perderam família e quase perderam a vida. José ainda ficou preso, né? Foi esquecido ali, mas em nenhum momento você vê eles, não é nem reclamando, né? Mas é reclamando mesmo, né? Você não vê eles: ai, nossa, pobre de mim, coitado, eu fui injustiçado, ó Deus, porque, né? Então eu vejo muito esses 2 personagens. Eu vejo ambos num limite de fazer isso, mas nenhum dos 2 realmente jogando pra Deus, falar: mano, joguei tudo pro ar, que se dane tudo. Mas você vê, óbvio, que os 2 estão sofrendo, que eles ficam: pô, Deus, o que tá acontecendo? Por que tudo dá errado pra mim? Mas eles não abandonam Deus, é isso que você acha que quis dizer, né? Isso, exatamente. Eu acho que na história de Jó, nós temos muito mais a reação de Jó do que na de José. Na de José, nós temos o relato do que aconteceu com José, mas o texto não se concentra nas reações de José. Sim. O tempo passa rápido até durante o período que José estava na prisão. Você não tem muito. Sim. Certamente José se questionou. Certamente José sofreu
Né? Mas Até porque ele não ficou uma disso. semana na prisão, né? A gente vai ver que ele ficou, acho que era 2 anos, alguma coisa assim. Então você tem isso, né, no texto, mas você não tem muito da reação de José. Eu acho que o foco está muito naquilo que o Tan falou, nesse quadro maior de ver como Deus está conduzindo o que aos nossos olhos é ruim para transformar isso em coisas que são boas. Uhum. E eu acho que essa é a grande lição, né, dessa parte final do livro de Gênesis, né, transformar o mal em bem. Se a gente for fazer o que a Carol fez de usar uma comparação, eu compararia o José com o próprio Jesus. Um cara que foi traído pelas pessoas que eram próximas a ele, que foi vendido para os seus inimigos e, enfim, ele chegou a morrer, né? Ele só foi exaltado depois. E aí o primeiro sonho, para a gente especificar aqui, é o sonho dos feixes, né? Uhum. São os feixes de trigo, e aí o feixe de José se levanta, fica em pé, e os feixes dos irmãos se curvam diante dele. Esse é o primeiro sonho que José tem, né? Estavam no campo, amarrando os feixes, aí o feixe dele fica em pé numa posição de autoridade, né? E os irmãos numa posição de servos, né? Se curvando diante. Uhum. A gente já deu bastante spoiler pra frente, né? Mas fique atento aí aos próximos capítulos que a gente vai ver isso acontecendo, né? Isso aí. De alguma forma. E o irônico que eu vejo deste sonho aqui é que isso acontece no contexto da busca de alimento. O feixe de trigo aqui... Ah, pelo trigo em si. Eu Exato. nunca pensei isso, legal. Os feixes de trigo que são os símbolos do sonho aqui, quando isso acontece é num contexto de fome, onde os irmãos vão pro Egito para buscar trigo, né? Para buscar alimento. Uhum. E o segundo sonho é basicamente uma repetição disso, agora não mais com alimento, né? Mas com estrelas, sol e lua. Claramente o pai e a mãe aqui, todo mundo entende muito bem, mas de novo mostrando que José, de alguma forma, se colocaria acima até do próprio pai. O que é interessante, porque os irmãos se incomodam, o pai chega a se incomodar, mas ele se incomoda a ponto de não reagir, mas de chamar uma atenção do José. Pô, você tá sonhando isso aí? Mas ele parece que sabe o que é Deus falar através de sonho. Enfim, ele teve as experiências dele e ele fala, o que será que isso quer dizer? Qual é o significado, né? É interessante que a pergunta é parecida mesmo, né? Lá no versículo 8, os irmãos perguntam, você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? Só que aí a reação dos irmãos é de ódio, de ciúme. E a de Jacó é, que sonho é esse? Versículo 10, né? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Então Jacó tem o mesmo questionamento que os irmãos, né, de José, que os filhos dele, né? Mas a reação dos irmãos pelo ódio já, pelo ciúme é uma. A de Jacó ele fica meio que... O que será? Qual o significado disso, né? O que Deus está querendo mostrar com esse sonho? Ele meio que já percebe que vai ser isso. Pelo menos eu entendo assim. Mesmo sendo a mesma pergunta, eu acho que a entonação até da pergunta foi outra. Pelo menos é a impressão que me dá. Mas podemos seguir adiante, né? Creio que sim. Tá, eu vou ler então a partir do verso 12 até o final. Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Então, Jacó disse a José, seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu o enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícias deles. Jacó o enviou, e José viajou de sua casa no vale de Hebrom até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhe disse, sim, eles foram embora daqui, mas eu os ouvi dizer, vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem sonhador, disseram uns aos outros.
Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Joguem-no nesta cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas, que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: o que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Algum tempo depois, Rúben voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que seu irmão não estava lá, rasgou as roupas. Voltou a seus irmãos e lamentou-se. O menino sumiu, e agora o que farei? Então, os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem: veja o que encontramos, não é a túnica do seu filho? O pai a reconheceu de imediato e disse: sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas roupas e vestiu-se de pano de saco. Por longo tempo lamentou profundamente a morte do filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei à sepultura lamentando a morte de meu filho, dizia, e continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. A primeira coisa que me chama a atenção foi que os irmãos saem com o rebanho do pai para pastar, o que era comum em algumas regiões mais propícias, né, para o pasto dos animais. Mas o nome do local onde eles vão para pastar, né, me chamou a atenção. A mim também, bastante. Tipo, eu jamais iria para Siquém de novo. Eles vão para Siquém. Se você lembra, Siquém é aquela história terrível lá de Gênesis 34, onde Simeão e Levi exterminam o povo de Siquém por causa da irmã de Diná. Ah, é verdade. E lembra que eles fugiram de lá praticamente, né? Eles mudam de lá, o Jacó fica extremamente irritado, que fala: todo mundo em volta agora vai odiar a gente, eles vão caçar a gente porque a gente fez essa barbaridade. Eles saem de lá com a proteção de Deus, a gente já viu isso, Deus colocou terror nos outros povos. E assim, eu não ia mexer nesse vespeiro de novo, não, mas os filhos não estão nem quieto, aí, né? E aí tem às vezes essas ironias, né, da história, porque foi em Siquém que eles mataram todas aquelas pessoas para se vingar da irmã, e agora na região de Siquém novamente, onde eles planejam matar o próprio irmão, né, por ciúme. Eu li aqui em outro lugar que o Jacó foi muito tonto aqui também, né? Porque ele já sabia que o José era odiado pelos irmãos. E aí ele monta praticamente uma arapuca pro próprio filho aqui, né? Vai lá. Mas pelo que a gente já falou, era meio que o comum dele fazer com o José, né? E o José vai lá e ainda vai com o casaco, né? Pois é. O quanto, né, Jacó percebeu que esse ódio foi aumentando a tal ponto de chegar a algo do tipo. Ele não percebeu, né? Na verdade, ele nem para Jacó, a história que os filhos contam para ele é verdade, né? José morreu. Então Jacó não percebe tudo isso, né? Talvez ele vê uma rixa ali entre os irmãos e tal, mas é algo meio velado para ele, né? Tem uma coisa que eu só entendi, não faz grande diferença, né? Mas quando eu li a Bíblia, esses trechos assim, antes de ir para Israel, sempre que tinha cisterna, eu imaginava um poço de paredinhas estreitas, assim, daquele que você desce o baldinho, assim.
Mas aí quando a gente foi nas escavações arqueológicas lá, a gente viu que de fato é uma cisterna, né, Thiago? Cara, é um buracão, assim, com as margens bem largas, assim, enorme no chão. E caiu lá dentro, esquece, meu, não tem como sair de jeito nenhum. E eu achei até engraçado, porque já tinha dito que era uma cisterna vazia, mas tem um trecho aqui que fala vazia, ou seja, sem água, né? Já falou que era vazia, ok. É porque um dos objetivos dessas cisternas era armazenamento de água mesmo. Uhum. Um poço ele brota água, né? A cisterna as pessoas vão enchendo, eles constroem esse buracão no chão e vai jogando água lá para estoque mesmo. Sim. E a gente vê aqui o Rubem meio que se redimindo, vai? Porque Né? o Rubem é o mesmo Rubem que pegou a concubina lá do pai, né? Pegou. Pegou pra ele. Ah, tá. Deu uns pega nela, né? Né? Mas enfim, é o mesmo Rubem. E aí a gente vê ele tomando um certo protagonismo, porque em nenhum momento diz que ele não odiava igual os irmãos do José. Mas é ele verdade. talvez esteja tentando se recolocar aqui diante do pai e assumir de volta sua primogenitura, até porque ele não perdeu ainda, né? Isso vai acontecer lá no final, pelo menos formalmente. Mas talvez se redimir aqui diante do pai, ou se portar como um irmão mais velho mesmo, que cuida dos outros irmãos. Exato. Mas não deu muito certo, né? Talvez É. ele tinha uma responsabilidade, por ser o mais velho, de cuidar. Né? O texto não deixa isso tão claro, mas é possível. Uhum. Tanto é que ele entra em desespero quando ele volta lá e não vê José. Uhum. O que eu farei agora? O que eu farei? Ou seja, parece que ele tem uma responsabilidade ali, né? Parece que ele presta contas pro pai diante da circunstância ali, da situação, né? Tem uma outra coisa que me chama atenção e na verdade até me incomoda um pouco, que é a gente ver que tá vindo os ismaelitas, um bando lá de ismaelitas mercadores. E os ismaelitas são os filhos do Ismael, que era filho do Abraão. Certo. E o Abraão era o bisavô do José. O Isaac é o avô, ele é o bisavô. Isso. Só que aí lá na frente fala, eram negociantes midianitas. Só que Midian era também filho de Abraão com a Quetura, não com Ismael. Que salada. Por quê? Entendeu? E mais ainda, não apareceu na NVT, mas tem uma hora em que é chamado de Medanitas. E Medanitas são os descendentes de Medã, não de Midian, que é um outro filho da Quetura também, se não me engano. Uhum. Então a gente tem 3 povos aqui, e aí você fica, mas e aí? É um? É outro? Quem é, né? Que raios? Uhum. Mas, a Bíblia é uma beleza, né? Não só isso, né? Fazer devocionais. Eu estava fazendo minha devocional hoje em Juízes. Hoje. Eu li meia hora antes da gente começar a gravar. E aí estou em Juízes 8 com essa pergunta na minha cabeça. Caramba, mas é um ou é outro? Na história do Gideão, ele luta contra os midianitas. É um dos juízes lá, um dia a gente chega lá. E aí ele vence, e aí olha só no final. Então os israelitas, eu tô em 8:22 em diante, tá bom? Então os israelitas disseram a Gideão, seja nosso governante, porque, enfim, ele venceu lá. Você, seu filho e seu neto nos governarão, pois nos libertou de Midian. Gideão, porém, respondeu, nem eu nem meu filho governaremos vocês, o Senhor os governará. Mas tenho um pedido a fazer. Cada um de vocês me dê uma argola de ouro que tomou de seus inimigos como despojo, uma vez que os inimigos eram ismaelitas. E mistura de novo. Todos usavam argolas de ouro. E assim vai. Eu acho que eu li isso até em uma outra tradução e também notas de comentário, dizendo que os 2 povos se tornaram comerciantes desses de rota. Eles estavam realmente numa rota comercial que ia para o Egito. E muito provavelmente eles fizeram misturas nas famílias. Então ficou muito comum essa questão do nome se tornar praticamente intercambiável. Ismaelitas ou midianitas ou até medanitas, como tem o texto aqui. Aí eu falei, ok, virou todo mundo da família, né? Já era, né? Tem algumas sugestões, pelo que eu li, né? De que eram povos que estavam juntos aqui, ou que ismaelitas era um nome maior usado para se referir aos, como se eu falasse assim, tudo ismaelitas, mas dentro disso tem medanitas, midianitas e tal. Uhum. Mas o que você vê, até no texto que foi lido pelo Tan, de fato é essa associação. Sim.
E o que me chama a atenção nisso tudo, sobre essa questão dos ismaelitas aparecerem aqui, é que se nós voltarmos na história, quem são os ismaelitas? Ismael é o descendente de Abraão com uma escrava egípcia, Agar. E agora esses ismaelitas, que são descendentes de Abraão com uma escrava egípcia, estão comprando um filho de Abraão, da descendência de Isaac, e vão vendê-lo ao Egito. Isso me incomodou um pouco no sentido do lado contrário, assim, deles. De falar, beleza, vamos comprar alguém que é da família, né? Tudo bem que não é do círculo próximo ali. Mas, cara, ele tá comprando um primo, né? Como escravo. É muito que eu estranho, acho que nessa época já se distanciou, viu? Não, eu então. imagino que sim mesmo, mas é a cabeça ocidental nossa, né? Seria muito estranho. Sim. A própria venda de pessoas escravas, assim, não de escravos, mas de você sequestrar alguém e vender, isso vai se tornar, mais adiante, quando vier a lei mosaica mesmo, como um delito muito forte, com pena de morte, inclusive, né? Pra quem fizesse isso. Mas ainda não chegamos nisso, né? É interessante, só voltando um pouquinho aqui, algo que me chamou a atenção, é quando os irmãos reconhecem José, né? Lá no versículo 18, antes de chegarem os ismaelitas e eles decidirem o que vão vendê-lo, né? Quando eles estão planejando matá-lo a princípio, né? O primeiro pensamento é de matá-lo, eles o reconhecem de longe. Apesar do texto não destacar isso, é possível que seja por causa da túnica, né? Eu acho que não tenho dúvida disso. Então a túnica, que era aquele presente especial, foi o que fez os irmãos reconhecerem José e ter o tempo devido para fazer o planejamento aqui, né, da sua morte. E aí é interessante como o sonho incomodou, né, e fez aquele ódio, né, aumentar, como foi dito no texto que a gente leu anteriormente. Porque eles, lá vem o sonhador. É um deboche, cheio de mágoa. Olha quem tá vindo lá. Olha o sonhador vindo lá. Aquilo não sai da cabeça deles, né? Os sonhos. E aí, quando eles planejam matá-lo, falam assim, vamos jogá-lo nessa cisterna, né? Matá-lo e jogá-lo aqui, vamos ver o que será dos seus sonhos. Se a gente matar José, vamos ver se o sonho dele vai se cumprir. Então, eles estão cheios de ódio mesmo, né? Cheio de rancor no coração. E falando, ele acha que ele vai ser rei sobre nós, que ele vai ter autoridade sobre nós, então vamos acabar com ele pra ver se o sonho dele vai se cumprir. E matar pessoas já era algo comum, pelo menos pro Simeão e pro Levi, né? Eles já tinham feito bastante isso. Bastante, né? E eu li, agora que você falou de matar, eu lembrei, eu li em algum comentário, agora eu não lembro qual exatamente, que fez até uma associação com Caim eu li e Abel. Também. Quando Caim mata o próprio irmão por ciúme e ódio do irmão. E aqui parece a mesma coisa acontecendo, só que vários irmãos, né? Alguns irmãos com ódio de José e querem matá-lo. Nossa, que triste, né, gente? E a história termina com Jacó, o enganador, sendo enganado com a morte e o sangue de um animal, coisa que ele mesmo tinha feito pro pai Isaac quando ele foi tomar a primogenitura lá, a bênção, né? Muito curioso. É interessante como Deus constrói, né, a história com essas quase ironias aí do destino, né? Pois é. E aí a gente vê o Jacó triste, né, arrebentado, porque enfim, era o preferido dele, né? O filho predileto. Ele já não tem mais a esposa predileta e agora ele não tem mais o filho predileto, o que vai deixar o Benjamim, acho que ainda muito mais protegido, né? Sim. É interessante que novamente a túnica aparece agora como o instrumento utilizado para que Jacó reconhecesse que José estava supostamente morto. Que os irmãos mancham lá a túnica e tal, e aí ela é apresentada para Jacó. E ela é o instrumento que faz Jacó acreditar de fato que José morreu. E é interessante que o Jacó nem imagina um cenário onde os irmãos fossem os culpados, né? Porque, enfim, quem mandou trazer a túnica foram os próprios irmãos. Ele mesmo dá um resultado falando, não, ele foi atacado por uma fera. Mas ele não cogita a ideia de que é os irmãos que mataram. Pelo menos o texto não diz isso em momento nenhum. Eu não sei o quanto que o Jacó era inocente, não no sentido de não culpado, mas de tolo o suficiente, para não enxergar nada do que estava acontecendo em volta dele.
Mas é que a gente conhece a história, né, Tan? A gente conhece a história. Será que Jacó teria condições de pensar assim, não, isso aqui é uma trama que os irmãos fizeram, na verdade eles mataram o próprio irmão. Mas ele era o mestre das tramas, ô Thiago. Eu sei, Ele teve o irmão dele velho, ameaçando ele de morte, sabe? velho. Pode ser, tá com Alzheimer aqui já. Né? Eu acho que quando a gente tá numa situação que é meio chocante pra gente, eu não sei se a gente teria pensado nisso também. Tem isso. A gente não sabe como a gente vai reagir, né, com certas notícias. E querendo ou não, mesmo os irmãos querendo matá-lo, você vê que eles têm um pouco, pelo menos, talvez bem pouco, de consciência aqui, né? Eles planejam matá-lo, mas eles falam assim, não, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue, vamos só vendê-lo. Uhum. Muito melhor. Tipo, sai da minha frente, né? Não, eles tinham muito essa questão do sangue, né? Uhum. De não ter sangue nas mãos. Então, melhor a gente deixar ele morrer aqui na cisterna sozinho do que a gente matá-lo. Ou seja, o final vai ser o mesmo, mas é melhor a gente não matá-lo e deixá-lo aqui. Aí depois resolvem vender. O próprio Rubem, né, que aparece depois, rasga as vestes da mesma forma que o pai faz. Então, parece que há um ódio, mas algum tipo de consciência ali do erro. E aí quando chega em Jacó, o que chama atenção para mim é todo aquele sinal de luto, né? O pano de saco, como é comum na história do povo de Israel, né? O rasgar das vestes e tudo. E o que me causa, assim, poxa vida, né? Como são cara de pau, né? É que todo mundo tentando consolar o pai. Mesmo sabendo que o irmão não estava morto, né? Vendo a situação do pai. Sofrendo do jeito que podiam falar, não, na verdade a gente vendeu ele, pelo menos ele tá vivo. Mas não, né? Sim. Mas eles não iam comprar essa briga. Caramba. Vendo o seu o pai ia desesperado ia amaldiçoar. Eles eram egoístas. É que é aquela bola de neve também, né? Você mente e pra acobertar sua mentira, você vai tendo que criar outras mentiras, né? Eu acho que eles foram, numa certa forma, covarde e demonstraram o seu ódio até na forma com que eles deram a notícia, né? Primeiro que eles mandaram a túnica na frente, eles não foram lá levar. Segundo é que eles mandaram um recado, veja, olha, a gente encontrou essa túnica, veja se não é de José. Eles falam, veja se não é do seu filho. Pode ser só a minha mente ocidental aqui pensando isso, mas na minha cabeça eles não se dignaram, não tiveram nem coragem de dizer o nome dele, sabe? Certo desprezo aqui. Pois é. Mas o fato é que o José tá bem, né? Tá bem, Sim. é um Mais ou escravo menos, agora. né? Mas ele foi exatamente pra onde ele tinha que ir, né? Na casa do oficial e capitão da guarda do faraó. Sim. E aí tem meio que a história continua, né? É interessante, né? Porque a história não termina, ela deixa um gancho danado pra continuar a história, e o capítulo que vem não fala do José. Exatamente. Tem um parênteses, né, no capítulo 38. Então tem quase uma reticências aqui. A história de José continua, mas não agora, né? Então antes disso, tem algo que eu preciso contar pra vocês aqui, que a gente vai trabalhar no próximo episódio, aqui, que é o capítulo 38. É isso aí. É interessante, eu li, só pra gente fechar, sobre a questão do luto. Eu fui ler um pouquinho sobre isso, sobre o que está acontecendo aqui com Jacó. O comum de luto de pessoas próximas, como filhos aqui, era um ritual que durava cerca de 30 dias. Isso era o comum. E aqui o que a gente vê é que, não fala o período, mas diz que por longo tempo lamentou profundamente a morte do filho. A impressão que me deu é que foi a vida toda. Inclusive o Jacó falando, eu vou ficar até o fim dos meus dias sofrendo pelo meu filho aqui. Óbvio que a gente entende que ele tá tão mal que seria uma frase natural de ser dita, mesmo que não acontecesse. Mas E a sepultura é Sheol, né? A primeira vez que aparece esse termo aqui no Antigo Testamento, na Bíblia toda. É a primeira vez que aparece? Não tinha notado isso. Então, eu li isso, tô acreditando no que eu li, tá? Não lembro onde, mas é a primeira vez. E é interessante essa palavra, ela vai aparecer várias vezes, porque ela pode significar simplesmente sepultura, física mesmo, sim, quanto o mundo dos mortos, né? Num contexto mais espiritual até, assim. Sim. Mas é isso aí, é uma palavra muito forte, é isso que a gente tem que guardar.
Eu acho que a gente fez muito bem esse capítulo. Parabéns pra vocês dois aí, apesar de mim. E entra numa reta final aqui do livro de Gênesis que eu acho muito empolgante, assim, de tirar o fôlego várias vezes. Empolgante. Mesmo o próximo capítulo 38, que não vai ser a continuação de José aí, é um capítulo bem legal, vocês vão ver semana que vem. E aí, a partir do 39, a gente só vai com José até o final e é um gancho atrás do outro, é uma novidade atrás da outra. Eu não sei se tem alguém ouvindo aqui que não conhece essa história do José até o final, e seria muito legal se tivesse alguém que não conhece pra ir sofrendo junto com a gente, assim, sabe? E vendo e descobrindo as coisas. Mas mesmo sabendo tudo que vai acontecer, é uma delícia de ler essa história. E eu acho que vai ser mais legal ainda, porque vai ser a primeira vez que eu vou fazer com outras pessoas contando e conversando sobre isso. Eu espero que realmente seja muito especial pra vocês, como tem sido pra mim aqui. E é isso, não se esqueçam do nosso Telegram, de novo, vão lá. Se vocês quiserem ajudar esse ministério a continuar crescendo, considerem com carinho assinar um dos planos lá no Clube Ictus, ou se envolver financeiramente, tem aí na descrição do programa como você pode fazer isso. Acreditem, isso é muito importante pra nós, tá bom? E considerem com carinho também o plano Vida, né? No Clube Ictus, se você tá na dúvida em qual pegar, é um plano onde os livros que são enviados são de cristianismo prático, vida cristã, assim. Acho que casa bem com o nosso projeto aqui. E é isso. Da minha parte, até semana que vem. Espero que vocês estejam bem e acompanhando com bastante empenho e carinho que a gente tem produzido. Até mais. Isso aí, pessoal. Muito obrigada. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Até mais, pessoal. Chegando Gênesis 38 no próximo episódio. Então já leia aí, vá fazendo seus estudos pra gente comentar junto na próxima semana.